Na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 sequestradores levaram cortadores de caixa para 3 aeroportos da costa leste: Logan, em Boston, Dulles, em Washington, Distrito de Colômbia, e Newark, em Nova Jersey. Em seguida, embarcaram em 4 voos distintos para a Califórnia. Selecionaram voos de costa a costa cuidadosamente para ter aviões completamente abastecidos. Após decolar, os sequestradores dominaram a tripulação, acessaram o cockpit e assumiram o controle dos aviões, transformando os 4 jatos de passageiros em mísseis incendiários guiados com precisão. Todos nós sabemos o que acontece em seguida. 8 horas e 46 minutos. O voo 11 da American Airlines, um Boeing 767, a caminho de Los Angeles, carregando 81 passageiros e 11 membros da tripulação, se choca contra a torre norte do World Trade Center em Nova York, explodindo em uma bola de fogo massiva ao impacto e deixando um buraco gigantesco entre o 93º e o 99º andar do prédio de 110 andares. 30 minutos antes do impacto, os operadores do controle de tráfego aéreo de Logan já começaram a suspeitar que o avião havia sido sequestrado. Às 9h03 da manhã, após se curvar sobre Nova Jersey, o voo 175 da United Airlines, um Boeing 767 da Logan International, para o Aeroporto Internacional de Los Angeles, com 56 passageiros e 9 tripulantes, colide com a torre sul do World Trade Center, perto do 80º andar. Às 9h37 da manhã, o voo 77 da American Airlines, um Boeing 757, a caminho do Aeroporto Internacional Dulles, para Los Angeles com 58 passageiros e 6 membros da tripulação a bordo, se choca contra o Pentágono em Arlington, Virgínia. O voo havia chegado até o leste de Kentucky antes de fazer uma curva de 180 graus e voltar para Washington. Nesse momento, milhões de pessoas no mundo assistiam o voo 77 circulando sobre o centro de Washington, Distrito de Colômbia, antes de abruptamente cair e se chocar contra o lado oeste do Pentágono. O impacto criou um inferno devastador que matou, juntamente com todos os passageiros e tripulação, 125 militares e civis. Pouco antes das 10 horas, aproximadamente 56 minutos após ser atingida pelo voo 175, a Torre Sul desaba. Por volta das 10h03, o voo 93 da United Airlines, sequestrado cerca de 40 minutos após sair do Aeroporto Internacional de Newark, inverte o curso e acelera para mais de 800 km por hora antes de atingir o solo num campo perto de Shakespeare, Pensilvânia. Por causa do atraso na decolagem, os passageiros do voo 93 souberam dos eventos em Nova York e Washington e optaram por enfrentar os sequestradores. Acredita-se que um grupo de passageiros dominou 4 deles e atacou a cabine de pilotagem com um extintor, deixando a aeronave sem piloto. Então, finalmente, às 10h28, cerca de 100 minutos após ser atingida pelo voo 11, a Torre Norte desaba nas ruas de Lower Manhattan. Mais de 2.700 pessoas foram mortas no 11 de setembro, incluindo cerca de 400 profissionais de serviços de emergência e policiais. E porque os eventos chocantes daquele dia foram televisionados globalmente, a cena horrível deixou grande parte do mundo tomada pelo medo, horror e incredulidade. Na sequência desta tragédia inimaginável, muitas coisas mudaram. Primeiramente, a gestão do presidente George W. Bush entrou em ação, declarando imediatamente uma guerra global ao terrorismo, que incluiu a criação do Departamento de Segurança Interna e, eventualmente, a invasão do Afeganistão. Após os ataques de 11 de setembro, tornou-se impossível negar que a América tinha algumas lacunas sérias em seu aparato de segurança. E a concepção do Departamento de Segurança Interna foi apenas um passo que o governo tomou para melhorar sua capacidade de prevenir e responder a ameaças não convencionais. Avançando um passo adiante, em 2002, o presidente Bush introduziu e posteriormente sancionou a Lei de Segurança Interna, legislação destinada a simplificar e consolidar várias agências governamentais envolvidas no negócio da segurança interna. Basicamente, permitiria que 22 órgãos federais funcionassem sob o mesmo guarda-chuva. A criação do Departamento de Segurança Interna reestruturou a abordagem de segurança nacional dos Estados Unidos, enfatizando coordenação aprimorada, compartilhamento de informações e uma abordagem unificada contra ameaças como terrorismo, cibersegurança e desastres naturais. Algumas das principais agências e entidades que foram reunidas sob o Departamento de Segurança Interna incluem a Administração de Segurança de Transporte, o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos,
a imigração e alfândega dos Estados Unidos, serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos, a Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibersegurança e a Diretoria de Ciência e Tecnologia. Outra grande mudança que ocorreu após o 11 de setembro foi que Osama Bin Laden se tornou um nome familiar, pois ficou conhecido em todo o mundo como o mentor dos ataques e o líder de frente da Al-Qaeda, um grupo extremista transnacional que ele fundou no final dos anos 1980 durante a Guerra Soviético-Afegã. Deixando corpos espalhados por vários continentes, a brutalidade e determinação de Bin Laden o colocaram repetidamente no radar tanto da Agência Central de Inteligência quanto do Departamento Federal de Investigação. Nas décadas antes do 11 de setembro, Bin Laden já havia cultivado uma reputação de ser um terrorista impiedoso e capaz. Mas o problema de como encontrá-lo e capturá-lo ainda não havia sido resolvido. Após a queda das Torres Gêmeas, várias pessoas, incluindo as de alto escalão do governo, questionaram seriamente o paradeiro de Bin Laden. Antes de aprofundar nessa questão, vamos rapidamente ver como chegamos aqui. Para entender onde Bin Laden acabou, precisamos primeiro entender de onde ele veio. Osama Bin Laden foi um dos mais de 50 filhos nascidos de Mohammed Bin Laden, um bilionário que imigrou inicialmente para a Arábia Saudita do Iêmen como trabalhador, mas que mais tarde supervisionaria uma série de projetos de construção luxuosos para a família real saudita. Quando Mohammed morreu, ironicamente, em um acidente de avião em 1967, quando Osama tinha apenas 10 anos, sua empresa havia se tornado uma das maiores construtoras do Oriente Médio, e uma relação próxima havia sido estabelecida entre a família Bin Laden e a família real saudita. Osama Bin Laden, o filho, prosseguiria seus estudos em administração na Universidade Rei Abdulaziz, em Jeddah. Durante esse tempo, ele também estudou religião sob a orientação de dois mentores influentes. Um era Muhammad Qutbah, um erudito islâmico egípcio e irmão do famoso revivalista islâmico Sayyid Qutbah. Os irmãos eram membros destacados da Irmandade Muçulmana. Outra influência religiosa do jovem Bin Laden foi Abdullah Azzam, um erudito islâmico sunita palestino, teólogo e uma das figuras-chave associadas ao movimento jihadista inicial. Acredita-se que os anos de Bin Laden na universidade foram cruciais para sua formação como líder da Al-Qaeda, influenciando suas perspectivas radicais e fornecendo as habilidades necessárias para promover efetivamente a organização e sua agenda jihadista. E ele não teve que esperar muito, pois, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão em 1979, Bin Laden foi rápido em perceber isso como uma agressão direta à religião do Islã, e logo se inspirou para viajar pelo país, arrecadando fundos em nome de uma resistência afegã. Em 1984, colaborava com seu ex-mentor, Abdullah Azzam, para recrutar combatentes da resistência paquistanesa. Bin Laden não só tinha recursos financeiros significativos à sua disposição, mas também construiu uma reputação como um muçulmano dedicado e corajoso combatente, tornando-o a figura ideal para o que se tornaria o grupo terrorista Al-Qaeda apenas alguns anos depois. A feroz resistência de Bin Laden e seus seguidores fez a União Soviética retirar suas forças do Afeganistão. Bin Laden foi brevemente recebido de volta na Arábia Saudita com certa abertura. O governo saudita logo o considerou um radical perigoso e, um ano após Saddam Hussein invadir o Kuwait, negaram a Bin Laden a permissão para usar sua rede em defesa da nação. O governo saudita pediu ajuda aos Estados Unidos, uma traição que Bin Laden não aceitou, levando-o a deixar a Arábia Saudita pelo Sudão em 1991, quando os Estados Unidos enviaram tropas para o Iraque e o Kuwait, iniciando a Operação Tempestade no deserto. No início dos anos 1990, Bin Laden e Al-Qaeda resistiram fortemente à suposta tentativa dos Estados Unidos de dominar o mundo muçulmano. Sob pressão do Ocidente, o Sudão expulsou Bin Laden e seus seguidores em 1996, momento em que ele buscou refúgio no Afeganistão. Bin Laden e a Al-Qaeda, sob a proteção do Talibã, prosseguiram sua guerra santa contra os Estados Unidos, incluindo o bombardeio de duas embaixadas americanas em 1998, uma no Quênia e a outra na Tanzânia, onde um total de 224 pessoas foram mortas, e o ataque suicida ao United States Ship Co. em outubro de 2000, que deixou 17 marinheiros mortos e quase 40 outros feridos. Sob a liderança de Bin Laden, até o final do século XX, a Al-Qaeda tinha membros na Arábia Saudita, Iêmen, Líbia, Bósnia, Chechênia e Filipinas. Mas isso ainda não era suficiente para satisfazer sua visão. De forma alguma. Bin Laden acreditava que somente um ataque devastador nos Estados Unidos faria o país se retirar totalmente do mundo muçulmano. Khalid Sheikh Mohammed, o militante paquistanês formado no Ocidente,
propôs primeiramente a ideia de um ataque com pilotos treinados, atingindo prédios dos Estados Unidos com jatos de passageiros durante um encontro com Bin Laden em Tora Bora, Afeganistão, em 1996. Muhammad, um membro sênior da Al-Qaeda, seria posteriormente identificado como o principal arquiteto dos ataques de 11 de setembro por sua grande participação no planejamento e coordenação da operação. O sucesso inegável do 11 de setembro mostrou ao mundo que a Al-Qaeda não era apenas de longo alcance, mas bem organizada. A trama incluía reuniões de planejamento na Malásia, operativos fazendo aulas de voo nos Estados Unidos, coordenação de líderes vivendo em Hamburgo, Alemanha, transferências de dinheiro de Dubai e recrutamento de países em todo o Oriente Médio, juntamente com várias outras atividades que foram todas supervisionadas pela liderança da Al-Qaeda escondida no Afeganistão. Outra consequência, talvez não intencional, do 11 de setembro, foi que pintou um alvo muito maior nas costas de Bin Laden. E dentro de um mês após os ataques, todo o poder do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos estava voltado para capturá-lo ou matá-lo. A Agência Central de Inteligência já sabia que o Talibã, que havia tomado o poder do Afeganistão em 1996, após a ocupação da União Soviética, estava abrigando Bin Laden. Eles só não sabiam exatamente onde. Então, em 7 de outubro de 2001, uma coalizão de forças americanas e britânicas iniciou oficialmente a Operação Liberdade Duradoura, com uma campanha de bombardeio aéreo de 5 dias contra vários alvos conhecidos da Al-Qaeda e do Talibã, localizados em Kandahar, Cabul e Jalalabad. Um contingente composto por mais de 300 soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos e 110 oficiais da Agência Central de Inteligência logo seguiu. Cooperando com a Aliança do Norte, que buscava quebrar o domínio do Talibã no país, a coalizão liderada pelos Estados Unidos capturou rapidamente diversas fortalezas do Talibã, incluindo Cabul. Logo depois disso, as forças da coalizão também tomaram Kandahar, o que sinalizou o fim oficial do domínio do Talibã no Afeganistão. Isso deixou o Talibã, a Al-Qaeda e Bin Laden sem outra escolha a não ser fugir. A rápida supressão do Talibã pela coalizão não impediu que as tropas americanas permanecessem no Afeganistão por 2 décadas, até uma retirada mal planejada em agosto de 2021. Momento em que, infelizmente, o Talibã retomou rapidamente o controle. Sob intenso escrutínio pela desastrosa retirada e a rápida retomada do Talibã ao poder, o presidente Joe Biden afirmou: "Fui o 4º presidente a comandar a presença de tropas americanas no Afeganistão. 2 republicanos, 2 democratas. Não passaria e não passarei esta guerra para um 5º. Após a retirada, muitos especularam que a guerra no Afeganistão teria sido significativamente mais curta se Bin Laden tivesse sido capturado ou morto. Mas é impossível dizer com certeza o que teria acontecido se as forças da coalizão não o tivessem perdido em Tora Bora em 2001. Localizado no distrito de Patir Wahagam, na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, Tora Bora é onde a caça a Bin Laden realmente começou. Essencialmente um complexo de cavernas e túneis esculpidos no terreno montanhoso, Tora Bora fica a aproximadamente 50 quilômetros a oeste do Passo de Khyber, 48 quilômetros a sudeste de Jalalabad e 10 quilômetros ao norte da fronteira da província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão. Tora Bora é parcialmente acessível apenas por estradas não pavimentadas que terminam longe do complexo de cavernas. A partir daí, a única opção é percorrer o resto do caminho a pé. É considerado um dos locais mais inóspitos da Terra. É relevante mencionar que Tora Bora não é um local específico, mas uma fortaleza nas Montanhas Brancas, cobrindo pouco mais de 90 quilômetros quadrados. É caracterizado por vales estreitos, cumes cobertos de neve e picos irregulares, alguns alcançando alturas de quase 4.300 metros. Na década de 1980, Bin Laden transformou uma grande parte de Tora Bora em uma fortaleza formidável enquanto lutava contra os soviéticos no Afeganistão. Ele construiu uma estrada básica de Jalalabad, fortificou as cavernas existentes e escavou novas usando equipamentos pesados. Ele supervisionou a construção de túneis conectados para a movimentação discreta dos combatentes durante confrontos com tropas soviéticas. No início do ataque a Tora Bora pelas forças da coalizão e aliados locais em dezembro de 2001, Bin Laden e centenas dos seus homens, a maior agrupação da Al-Qaeda de então, se refugiaram nos bunkers de Tora Bora, resistindo ao intenso bombardeio, com até 100 ataques aéreos diários de aeronaves americanas. Para demonstrar seriedade, um membro das Forças Especiais dos Estados Unidos solicitou o lançamento de uma bomba de 6.810 kg, a cortadora de margaridas, não utilizada desde o Vietnã. Uma bomba tão grande
que precisava ser lançada da traseira de um avião de carga C-130. Infelizmente, havia menos de 100 comandos americanos na área, e quando pediram reforços aos aliados afegãos para atacar o complexo de cavernas, foram negados. Solicitações para posicionar tropas dos Estados Unidos da América para barrar possíveis rotas de fuga para o Paquistão, via montanhas, foram negadas. Por fim, as forças militares americanas, com equipes de atiradores de elite e divisões móveis do Corpo de Fuzileiros Navais e Exército, foram mantidas à parte, deixando a eliminação de Bin Laden para um ataque aéreo fortuito, milícia afegã não qualificada ou o desorganizado Corpo de Fronteira do Paquistão. E quando a poeira baixou em algum momento por volta de 16 de dezembro, os medos de muitos líderes militares no terreno se concretizaram, e Bin Laden e um séquito de guarda-costas acabaram saindo de Tora Bora e desaparecendo pela fronteira na área tribal não regulamentada do Paquistão. Ninguém ficou feliz com a fuga de Bin Laden, mas muitos reconheceram que as chances estavam contra eles desde o início. Em 2001, embora as forças de operações especiais fossem bem reconhecidas globalmente, eram um recurso pouco explorado. Este tipo de operação não convencional, que ocorreu em Tora Bora, era em grande parte inédito. Por causa do sigilo da maioria das unidades de operações especiais, muitos altos funcionários governamentais e oficiais militares regulares, com poder para usá-los, desconheciam sua existência ou capacidades. Outro aspecto desafiador da missão Tora Bora foi a complexa configuração dos senhores da guerra afegãos. Apesar de muitos dos grupos de milícia serem anti-Talibã, os operativos da Agência Central de Inteligência que trabalhavam com eles não podiam garantir seu apoio sem entregar malas cheias de dinheiro americano. E quase nem mesmo assim. A Agência Central de Inteligência, ciente de que suas únicas opções eram comprar, subornar ou lutar, tornava a escolha de aliados da coalizão, no mínimo, questionável. Certos senhores da guerra se mostraram antigos inimigos e pediram mais pagamento para colaborar, enquanto outros lutaram com Bin Laden na invasão soviética. Isso questionou a lealdade deles, mas ao menos conheciam o terreno. Quando as forças de operações especiais e a Agência Central de Inteligência saíram de Tora Bora, esperavam sinceramente que o corpo de Bin Laden fosse encontrado sob uma caverna. Porém, como sabemos, não ocorreu. Então, para onde Bin Laden foi? Conforme relatórios de inteligência dos Estados Unidos, Bin Laden e seu grupo de seguranças, após fugir de Tora Bora em meados de dezembro, viajaram a pé e a cavalo pelas montanhas até o Paquistão, com auxílio de afegãos e paquistaneses previamente pagos. Após isso, tudo ficou um tanto confuso. Menos de 2 semanas depois, em 25 de dezembro de 2001, o Pakistan Observer publicou detalhes do funeral de Bin Laden na primeira página de seu jornal. A história afirmava que um líder talibã não identificado confirmou que Bin Laden havia morrido de causas naturais em Tora Bora. Mas então, apenas 2 dias depois, a emissora de notícias árabe Al Jazeera transmitiu um vídeo de 30 minutos de um Bin Laden cansado, mas muito vivo, vestindo uniforme militar. Como prova de que era ele marca o vídeo verbalmente, alegando que foi gravado 3 meses após o abençoado ataque contra os Estados Unidos e 2 meses após o início da agressão cruel do Ocidente contra o Islã. Ele não disse, no entanto, onde estava quando fez a gravação. Nos anos seguintes, as forças militares dos Estados Unidos buscaram por ele na fronteira Afeganistão-Paquistão, mas seu paradeiro exato permaneceu incerto. É amplamente aceito que ele se refugiou na região montanhosa entre Afeganistão e Paquistão, frequentemente se deslocando entre locais, provavelmente auxiliado por simpatizantes locais da Al-Qaeda. Além de outros locais, acredita-se que a família Bin Laden tenha passado um tempo tanto na cidade fronteiriça de Peshawar quanto no rural Vale do Swat. Peshawar, a capital da província de Khyber Pakhtunkhwa, no norte do Paquistão, com uma população de quase 2 milhões de pessoas, fica a oeste do rio Barra, um afluente do rio Kabul, perto do Passo Khyber. Uma vez um importante centro histórico para viagens de caravana e comércio entre o Afeganistão e outros países da Ásia Central, Peshawar está hoje conectada por rodovia e ferrovia com Lahore, Rawalpindi, Hyderabad e Karachi, e por via aérea com Rawalpindi, Chitral e Cabul, Afeganistão. E embora a atividade do Talibã nesta área tenha aumentado constantemente durante o início dos anos 2000, não se tornou um grande problema até 2009, apenas 2 anos antes de Bin Laden ser morto. Então temos o Vale do Swat, também conhecido como a Suíça do Paquistão, um distrito na divisão Malakand da província de Khyber Pakhtunkhwa, que circunda o rio Swat, com uma elevação média de aproximadamente 981 metros, uma área total de 5.337 km² e uma população de cerca de 2,3 milhões.
Este teria sido um excelente lugar para Bin Laden se esconder, dado que a região é completamente cercada pelas montanhas Hindu Kush e contém uma série de subvales menos povoados como Kalam, Bahrein, Matiltan, Utror e Gabral. Também se rumora que Bin Laden e sua família viveram por quase 2 anos e meio na aldeia de Chaksha Muhammad, no distrito vizinho de Haripur, também na província de Khyber Pakhtunkhwa. O mais provável é que Bin Laden mudasse de local regularmente, movendo-se entre grupos simpatizantes ou locais no norte do Paquistão, antes de se estabelecer permanentemente em Abbottabad em algum momento no final de 2005 ou 2006, talvez cansado de anos em fuga. Devido a uma longa e intensa campanha de coleta de informações pela Agência Central de Inteligência e outras agências de inteligência, sabemos que em algum momento de 2004, Bin Laden organizou a compra de um punhado de pequenos lotes contíguos, a nordeste do centro da cidade de Abbottabad. A propriedade, supostamente adquirida por Abu Ahmad al-Kuwaiti, mensageiro de Bin Laden, localizava-se ao final de uma estrada de terra a 1,300 metros IBIs. Sudoeste da Academia Militar do Paquistão em Bilal Town. Juntos, os lotes cobriam uma área de cerca de 3.500 metros quadrados e custavam algo em torno de 48 mil dólares americanos, ou aproximadamente 13 milhões, 776 mil rúpias paquistanesas. Logo após comprar a propriedade, Al-Kuwaiti contratou uma firma de arquitetura local para desenvolver planos para um amplo prédio de 2 andares com requisitos específicos. O térreo precisaria incluir 4 quartos, 3 banheiros e uma cozinha. E o segundo andar precisaria ter mais 4 quartos e 4 banheiros. Porém, quase no fim da produção, Al-Kuwaiti fez o construtor incluir um terceiro andar não previsto nos planos aprovados. O piso extra incluía um quarto, escritório, banheiro e cozinha, com uma película de privacidade cobrindo as poucas janelas do andar superior. Esta se tornaria a moradia secreta de Bin Laden. Outras características de privacidade e segurança do complexo incluíam paredes de 2 metros de altura ao redor do prédio principal, e uma espessa parede de 5,5 metros de altura, coberta com arame farpado, envolvendo todo o complexo. O construtor achou intrigantes as características de segurança adicionais, uma vez que Bilal Town é um bairro normalmente seguro, e a parede externa era mais alta do que o previsto nos planos do arquiteto. No entanto, Kuwaiti rapidamente sinalizou que o ideal seria não fazer perguntas. Até o final de 2005, Bin Laden e pelo menos 3 de suas esposas e vários filhos menores haviam chegado e se instalado no local, que também continha uma horta bem cuidada, coelhos, quase 100 galinhas e uma vaca. Nos próximos anos, os filhos mais velhos de Bin Laden, seus cônjuges e filhos, frequentariam a propriedade. E foi aqui, neste complexo fortemente fortificado, em Abbottabad, que Bin Laden passou a compartilhar com várias esposas e filhos, e um punhado de apoiadores onde ele se esconderia nos últimos 5 anos de sua vida. Infelizmente para Bin Laden, foi sua decisão de se esconder à vista de todos, foi o que permitiu que a Agência Central de Inteligência finalmente o alcançasse. Mesmo com todas as precauções para ocultar as identidades dos moradores do complexo, especialmente Bin Laden, foi Al-Kuwaiti, seu mensageiro de confiança, que levou os oficiais de inteligência dos Estados Unidos ao local do líder terrorista. O rastro iniciou com dados de prisioneiros da Baía de Guantánamo, permitindo aos oficiais de inteligência identificar o pseudônimo de Al-Kuwaiti e sua ligação com Khalid Sheikh Mohammed. Usando essas informações, em 2007, a Agência Central de Inteligência conseguiu descobrir o nome real de Al-Kuwaiti. E 2 anos e muitas investigações depois, descobriu-se que ele morava em Abbottabad, uma cidade situada no Vale de Orash, na região de Hazara, da província de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de 35,4 quilômetros ao norte de Islamabad. Essa descoberta diminuiu a área de busca deles, e no fim de 2010, com imagens de satélite e relatórios de inteligência, a Agência Central de Inteligência vinculou Al-Kuwaiti ao complexo e iniciou a vigilância dos moradores. Especialistas em contra-inteligência rapidamente concluíram que o complexo foi construído especificamente para ocultar a identidade de uma figura importante. Mas apesar de seus esforços, eles não podiam ter certeza de que era Bin Laden, até entrarem. Porque havia claramente mulheres e crianças vivendo no local, mesmo que fosse discutido, simplesmente bombardear todo o complexo até virar pó não era uma opção, ou pelo menos não a opção mais diplomática. Mas esta foi de longe a vez que eles mais se aproximaram de localizar Bin Laden em uma década, e eles não estavam prestes a cometer o mesmo erro que cometeram em Tora Bora. Em abril de 2011, o presidente Barack Obama autorizou o Sea, Air and Land 6 a invadir o complexo. No dia 1º de maio,
às 13h25, 22h25, em Abbottabad, o presidente Obama e altos funcionários aprovaram a execução da Operação Neptune Spear. Às 22h51, 2 helicópteros Stealth Black Hawk decolam do aeródromo de Jalalabad, leste do Afeganistão, com 23 Sea, Air and Land da Marinha dos Estados Unidos, um intérprete e um cão farejador de bombas, sob a cobertura da escuridão, menos de 30 minutos depois. 1h39 depois, à 1h30, os 2 Black Hawks chegam ao complexo no centro de Abbottabad. Mas ao pousar, o rotor de cauda de um dos helicópteros atinge a parede externa e cai no curral de animais. Ninguém se fere, e a missão continua sem interrupções. À 1h33, os Sea, Air and Land usam explosivos para violar a entrada do complexo e entram rapidamente. Os Sea, Air and Land, ao avançarem pela casa, contêm indivíduos não hostis com abraçadeiras e eliminam qualquer um hostil, incluindo um filho de Bin Laden. À 1h39, apenas 9 minutos após chegar ao alvo, a equipe localiza Bin Laden no terceiro andar do complexo e dispara rapidamente várias rodadas, matando Bin Laden. Às 1h55, vários membros do Sea, Air and Land 6 movem o corpo de Bin Laden para o primeiro andar do complexo, colocam-no em um saco para cadáveres e se preparam para a extração. Após coletar inteligência do complexo, às 2h05, o primeiro helicóptero decola para Jalalabad. Às 2h08, a equipe restante destrói o Black Hawk, derrubado com uma granada incendiária, e é rapidamente retirada por um helicóptero reserva. Do começo ao fim, toda a operação que matou o terrorista mais procurado do mundo durou apenas 40 minutos. Mas também foi o ápice de anos de coleta de inteligência, planejamento calculado e treinamento de elite. Testes de ácido desoxirribonucleico confirmaram mais tarde que o homem morto no terceiro andar era Osama Bin Laden. O corpo foi então levado por mais de 997,9 quilômetros até um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o United States Ship Carl Vinson, onde foi colocado em um simples lençol branco e baixado no Mar do Norte da Arábia. Mesmo que um enterro marítimo seja diferente da maioria dos enterros muçulmanos, os oficiais dos Team Wadil Uitou, Estados Unidos, afirmaram ter feito o possível para enterrar Bin Laden, seguindo as práticas funerárias islâmicas. A decisão, disseram eles, foi baseada em vários fatores políticos, religiosos e logísticos. Havia o receio genuíno de que, se ele fosse enterrado em terra, seu túmulo pudesse virar um santuário ou local de peregrinação, inspirando ainda mais seus seguidores. Seguindo a tradição islâmica, ele precisava ser sepultado em 24 horas após seu falecimento. O funeral improvisado de Bin Laden aconteceu em um porta-aviões da Marinha com milhares de tripulantes, mas somente alguns estavam presentes. Na verdade, menos de uma dúzia de oficiais e membros alistados no United States Ship Carl Vinson sabiam do enterro. Após anunciar a morte de Bin Laden, o governo dos Estados Unidos teve que decidir se divulgaria fotos do corpo. Embora tornar as fotos públicas pudesse contrariar as teorias da conspiração sobre Bin Laden ainda estar vivo, Obama decidiu não fazê-lo. Ele não queria que as fotos gráficas fossem vistas como troféus ou incitassem os seguidores de Bin Laden. O assassinato de Osama Bin Laden foi uma vitória importante no combate global ao terrorismo, marcando um momento significativo para o governo dos Estados Unidos e o povo americano. A capacidade do governo dos Estados Unidos de localizar e neutralizar o infame líder da Al-Qaeda foi vista como um passo crítico para o futuro das operações internacionais de contra-terrorismo e foi recebida com amplo apoio e alívio nos Estados Unidos. A morte de Bin Laden também teve um significado particular para as famílias daqueles que morreram em 11 de setembro, que de alguma forma puderam sentir que a justiça finalmente foi feita. Veja agora o real motivo dos Estados Unidos não terem bombardeado Tóquio com bombas nucleares e a formação de Israel.